Vamos lá. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas à nossa série de lives sobre cirurgia guiada, onde nós estaremos falando por 30 dias sobre cirurgia guiada, abordando sempre a técnica de cirurgia guiada. Onde é que nós podemos utilizar, quando nós podemos utilizar, para quais casos são indicados. Então, sempre no intuito de mostrar o quê? Os benefícios dessa técnica e aonde é que ela pode nos ajudar, né? Nós temos a técnica convencional de instalação de implantes e nós temos a técnica de cirurgia guiada. Eu sempre falo que ela é uma opção, né, para que a gente possa, então, oferecer ao nosso paciente. O primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos essas duas técnicas, a convencional, que é a que todos nós aprendemos e utilizamos. O cabelo está meio esparramado hoje, que estamos trabalhando, né? Meio agora. É uma técnica alternativa para que você possa instalar os seus implantes. E instalar os seus implantes o quê? Com segurança, com mais segurança, porque muitas vezes quando a gente fala assim, instalar implantes com segurança, mas quer dizer, será que o protocolo convencional, a técnica convencional, eu não tenho segurança? Lógico que você tem no procedimento. Mas você pode instalar com uma técnica que te gera o quê? Que te dê mais segurança. Por que ela me dá mais segurança? Em primeiro lugar, porque é a única técnica, né, entre as duas que você não consegue utilizar sem você ter uma tomografia. E quando eu falo tomografia, são os cortes DICOM da tomografia, porque o que a gente precisa para a técnica de cirurgia guiada, primeiro, os DICOMs de uma tomografia, e isso é importante a gente frisar. DICOM é o quê? São as imagens que são o quê? Para reconstrução, que são a aquisição das imagens feitas pelo tomógrafo, né? Que você vai jogar para dentro de um software juntamente com o STL de um escaneamento. Então, ela me dá mais segurança em relação à técnica convencional. Quando eu falo é por isso, porque é a única técnica que você não consegue utilizar sem a tomografia. E por que a tomografia é importante? Porque para que você indique implantes, você precisa diagnosticar a perda do elemento dentário, você precisa diagnosticar se esse paciente tem osso, se esse paciente não tem osso. Isso, no início da implantodontia, nós fazíamos o quê? Por um raio-x panorâmico, né? De um tempo para cá não é mais aceitável, né? Não é nem aceitável e nem viável você fazer o quê? O diagnóstico para a instalação de um implante dentário sem utilização de uma tomografia, né? Por quê? Eu falo assim, primeiro pelos seus riscos, segundo por problemas jurídicos, né? Se você tiver qualquer tipo de intercorrência, de problema com o seu paciente em relação à perda de implantes, ou em relação a uma parestesia, ou qualquer tipo de intercorrência que tenha que ser o quê? Um problema de relacionamento, né? Porque eu sempre falo que a relação que nós temos com o nosso paciente é uma relação de confiança. Quando você quebra essa relação por algum motivo, isso vai ter que ser discutido, né? Vai ter que ser discutido na justiça. E a primeira pergunta que o juiz vai fazer, né, independente se a tua técnica toda foi correta ou não, qual é o meio de diagnóstico que você utilizou, né? Exames de imagem. Eu fiz o diagnóstico usando uma radiografia panorâmica. Esse é o melhor meio de diagnóstico que você tinha disponível? Então, nós sabemos que hoje o mercado oferece o quê? A tomografia, que é a melhor, né? Que é o que a gente tem de melhor. Então, quando eu falo, para você evitar qualquer tipo de problema, né, quando você vai instalar implante, primeiro ponto a ser respeitado é o quê? É o exame de imagem que você vai pedir, tá certo? Exame de imagem que você vai pedir, sempre uma tomografia, né? Não dá para você fazer um implante hoje sem uma tomografia. E aí muitas vezes você fala assim, olha, isso eu tô relatando porque já aconteceu inclusive quando eu dava curso de especialização, né? Olha, Edilson, mas o meu paciente não quer fazer uma tomografia para fazer implantes. Se ele não quer fazer tomografia, ele não é paciente para implantes, tá certo? Esse é o primeiro ponto. E aí é um outro aspecto que você tem que ter, que é importante, que é sempre o quê? Você colocar para o seu paciente a necessidade do exame. Mas eu não quero fazer uma tomografia. Se ele não quer fazer tomografia, ele não é paciente para implantes. Se você for fazer implantes num paciente sem tomografia, o risco passa a ser todo seu, tá certo? O paciente nos procura com um problema para instalar implantes e você vai instalar implantes sem uma tomografia, quer dizer, aí
passa o problema que era do paciente que te procurou para resolver o problema para ele, passa a ser seu esse problema, tá? Por qualquer tipo de ocorrência que você tenha. Então, quando eu falo que a técnica de cirurgia guiada me dá mais segurança, é por isso, porque eu não consigo realizar um implante sem uma tomografia com a técnica de cirurgia guiada. Um outro ponto que é importante, a cirurgia guiada te traz de novo para dentro do planejamento. Quando a gente inicia lá nos implantes, quando eu iniciei lá 25 anos atrás, a gente tinha então um planejamento reverso, você sentava, você discutia. Hoje não é a realidade de todos os profissionais, né? E mesmo eu, se eu falar para vocês que eu vou para a técnica de cirurgia guiada, muito melhor preparado, por quê? Porque eu preciso discutir esse planejamento antes com a central de planejamento, né? Por quê? Nos meus casos de cirurgia guiada, eu utilizo uma central de planejamento. Você pode fazer o seu planejamento aí na sua clínica? Pode. Se você tiver o software, eu tenho software, eu tenho 2 softwares de planejamento. Eu não utilizo para eu fazer o meu planejamento, tá certo? Por quê? Aí depende, isso é modelo de negócio, tá certo? Isso cada um tem que resolver a melhor maneira. Mas o que eu aprendi com 16 anos fazendo cirurgia guiada? Que não vale a pena você fazer os seus planejamentos. Por quê? Você vai ter que ter uma curva de aprendizado. Segundo, você precisa o quê? De desenvolvimento e conhecimento para trabalhar no software, tá certo? Isso demanda tempo de curva de aprendizado, é como uma técnica cirúrgica. Segundo, para você fazer o seu planejamento, você vai despender de hora clínica, e hora clínica nós temos um custo. Eu tenho um custo de hora clínica na minha clínica, vocês têm outro custo na clínica de vocês. Então, vamos dizer, eu vou dar um exemplo por mim. A minha hora clínica hoje, mais ou menos aqui na minha clínica, é em torno de R$600, tá certo? Se eu passar 15 ou 20 minutos ou 30 minutos fazendo um planejamento, já me custou 300. Depois eu preciso ter uma impressora para fazer a impressão desse guia, que vai me custar mais um capital imobilizado, quer dizer, então não vale a pena. E hoje eu consigo um guia com umas boas centrais que a gente tem dentro do Brasil, de 200 a R$600, tá certo? Então, quer dizer, é estratégia isso aí, isso é modelo de negócio, a gente tem que respeitar, tá certo? Então, ela me dá segurança porque ela me leva para dentro do planejamento. A central de planejamento executa todo o planejamento, o que é que eu faço? Eu peço o DICOM para o meu paciente, né, que vai para a central de radiologia, e aqui na clínica eu tenho um scanner para obter o STL, mas eu também não preciso ter um scanner. Eu posso fazer o quê? Uma moldagem. Encaminho isso para a central de planejamento e a central faz todo esse planejamento e depois eu tenho uma comunicação através de um Skype ou através do YouTube. Aí depende o relacionamento que você estabelece com a sua central. E ela me manda um filme antes, por e-mail, por e-transfer, eu avalio todo aquele planejamento. Eles fazem um relato, olha, aqui tem essa condição, é essa assim, assim, assado, eu estou planejando esse implante nesta posição por causa disso, assim, assim, assado. Eu faço uma avaliação inicial e depois eu entro em contato com a central. Olha, essa posição talvez seja melhor a gente mudar assim, 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 assado, né? Então, se você quer mudanças, você faz essas mudanças, se você não quer, você não faz. Aí você autoriza a central de planejamento a produzir esse guia. E aí você recebe o guia e vai executar a técnica cirúrgica. Então, por isso que eu falo desses... Então, olha, segurança, porque é a única técnica que não me permite fazer sem uma tomografia. Segundo, que eu falo, ela te traz para dentro do planejamento, mesmo que você não queira. Porque quantas vezes você, depende da tua demanda, mas você tem todo esse projeto à sua disposição sem usar cirurgia guiada, eu falo técnica convencional. E muitas vezes você fez o diagnóstico, tem uma tomografia, tá? Aí você senta, no dia da cirurgia você nem olha a tomografia do seu paciente, tá certo? Você nem vê. Você vai muitas vezes para a cirurgia para automático, né? E uma dica, quando a gente entra no automático é sinal que a gente está correndo perigo, tá certo? Então o automático é sempre, tá ligando a luzinha amarela. Ligou a luzinha amarela aqui, aí depois você sai da cirurgia, foi tudo bem, então você nem pensa. Como é que eu me preparo para a minha cirurgia? Tá? Eu sempre faço o que primeiro? Eu chego, né? A gente trabalha, eu tenho a doutora Isabela que trabalha comigo, tem a Thaisa, tem o meu grupo de pessoas, né? Eles me preparam todas as salas, tudo certinho, direitinho. Mas eu chego,
No dia da cirurgia, mesmo depois que eu fiz todo esse planejamento junto com a central, a primeira coisa que eu vou examinar é a tomografia. Me preparo, vou para a cirurgia, executo a técnica de acordo com o que foi feito o planejamento, eu tenho um guia com aquelas decisões que eu deveria tomar na hora da cirurgia que já foram tomadas anteriormente no software, utilizando o quê? O DICOM e o STL, tecnologia, tá certo? Ah, Edilson, mas tecnologia você pode ter problema. Você pode ter problema de um guia não assentar? Pode. Você pode ter desvio angular maior do que a média preconizada nos estudos científicos? Pode. Quando é que você tem isso? Você só tem isso se você não respeitar o protocolo de preparo, o protocolo de aquisição de imagens. Por quê? Você vai sair, olha só, o que é a técnica de cirurgia guiada, grosso modo? Você vai transferir as informações que estão na boca do seu paciente, ou as informações da boca do seu paciente, para dentro de um software. Então você sai do mundo real, entra no mundo virtual através do quê? De tecnologia, DICOM, da tomografia e STL do escaneamento. E nesse ambiente do software, você já tem as ferramentas que você vai posicionar esse implante virtualmente, onde você tem mais osso, né? Olha só, onde você tem mais osso em primeiro lugar. Segundo lugar, no melhor posicionamento tridimensional. Terceiro lugar, avaliando a emergência da sua prótese, porque isso é fantástico, você posicionar a emergência do seu implante em relação à emergência protética, ao melhor resultado protético, que vai me dar o quê? Estética, mas estética vamos deixar em segundo plano. Vai me dar o quê? Longevidade nessa base, nesse implante que está sendo instalado. Então isso é que é fantástico, tá certo? Então você sai do real, transfere todas essas informações então para um software e dentro desse software você toma todas essas decisões que você tomaria onde? No campo cirúrgico, no momento da sua cirurgia, né? Então por isso ela me dá mais segurança. Por esse motivo ela me dá o quê? Mais precisão. Ela me dá o quê? Um melhor posicionamento tridimensional do meu implante. Isso é fantástico. Por quê? Porque isso é que vai te dar o quê? Que vai te dar resultado. Isso é que vai fazer você o quê? Gerar o melhor resultado para você, profissional, e para o seu paciente. Porque o paciente nos paga para o quê? Ele busca o nosso conhecimento e nós temos que ter a obrigação de oferecer o melhor para o nosso paciente. Isso é obrigação, gente. Obrigação. Isso é juramento que a gente faz lá na faculdade, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando essas partes, tá certo? O que mais que a cirurgia guiada me dá, né? Então, se a gente tem a técnica convencional à disposição, ela é segura também? Lógico que ela é segura, né? Só que você, o quê? Você vai ter mais riscos. É só isso que eu falo. Se você faz a técnica convencional e você está contente, se você tem um posicionamento tridimensional correto no seu implante, se você tem resultado protético, né? Se o teu paciente está satisfeito, está tudo certo, né? Então é só você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, né? Eu lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu estava iniciando não, mas eu já estava dentro da osseointegração, eu não estava satisfeito com os meus implantes, eu não estava satisfeito com o resultado que eu estava tendo, né? E quando eu conheci a técnica, é que eu vi, falei, poxa vida, essa técnica veio para resolver os problemas que eu estou tendo, né? E que eu acredito que todos têm, só depende o quê? Da maneira que você está enxergando isso hoje, né? Então eu sempre falo, você está enxergando o problema? Porque muitas vezes a gente não tem olhos nem para ver, né? Você não está nem vendo, por quê? Porque você não está nem se preocupando se aquele paciente, se aquele resultado que você está entregando para aquele paciente poderia ter sido melhor, tá certo? Então é a hora, Covid-19, né? Quarentena, fica em casa, tem tanta coisa aí, mas o principal é o quê? Eu falo de reprogramar o seu GPS. Reprograma onde é que você está e verifica e avalia se tem alguma coisa melhor, se você pode melhorar em algum ponto da sua vida, inclusive profissionalmente, tá joia?
Bom, como sempre eu faço todos os dias, algumas perguntas eu não consigo responder no dia da live. Então, sempre também não perguntam na hora, me mandam depois, tá certo? Me mandam depois por direct, ou mesmo no store, que agora eu voltei a fazer os stories das cirurgias que eu tenho feito, né? Todos os dias, né? Eu faço alguns stories de alguma imagem, algum planejamento, para que as pessoas possam ver o que a gente faz no dia a dia, tá certo? A partir de amanhã também eu vou ter um grupo de Telegram, eu vou colocar um link aqui na minha bio, tá certo? Que vão ter o quê? Todos os dias dicas de cirurgia guiada. Todos os dias nós teremos, então, todos os dias não, pelo menos 3 vezes por semana no grupo do Telegram eu vou soltar alguns áudios que eu acho que são importantes para quem quer começar na técnica. Então, eu acho que amanhã a gente já vai ter esse link para acessar esse canal do Telegram, tá certo? São dicas não, né? São insights que eu tenho e que eu vou estar falando, tá certo? Nesse grupo. Para quem quiser, o convite está feito, é só se cadastrar lá, tá certo? A partir de amanhã vai estar na bio já esse link para você entrar no meu canal do Telegram, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Então ontem à noite, hoje me mandaram algumas perguntas. Edilson, irrigação na cirurgia guiada. Mas eu fiz cirurgia guiada, perdi alguns implantes. Será que pode ter sido irrigação? Não. Eu vou já te responder de cara. Não. Por quê? O resfriamento, existem vários trabalhos científicos, eu volto a dizer, tá certo? Aquilo que a gente fala tem que estar sempre baseado em ciência e naquilo que a gente executa, tá? Não pode ser baseado em achismo, tá? Então, nós não temos superaquecimento em cirurgia guiada, tá certo? Desde que você utilize o quê? Brocas novas e você respeite o protocolo de perfuração, tá certo? Primeiro ponto é o quê? Você não entrar com broca girando no guia de perfuração. Segundo, você coloca a broca em contato com o osso, começa a perfuração e sempre remove e insere, vai removendo e vai inserindo, ó, esse movimento, ó, tá, ó, inserção e remoção. Por quê? Porque a irrigação da broca, ela não vai entrar, mesmo se você está fazendo a perfuração aqui, ó, dentro do osso, a irrigação não entra. Imagine na técnica convencional. Então você tem que estar fazendo o quê? Por que você tem que ir e voltar e não fritar o osso? Porque senão o contato da broca com o osso, se é um osso cortical, vai ter superaquecimento. Na técnica convencional você tem. Então você tem que usar primeiro brocas novas e segundo, respeitar o protocolo de perfuração. Tá certo? Olha, inserção e remoção, porque a irrigação vem na broca e vai resfriar a broca. Tá certo? Algumas pessoas que têm algumas objeções com cirurgia guiada, eles falam assim, mas tem contato metal com metal. Gente, é só pensar em engenharia. Toda peça para entrar dentro da outra, você tem que ter uma liberdade rotacional, tá certo? Para uma peça encaixar dentro da outra, se ela for do mesmo tamanho, ela não encaixa. Então ela tem que ser o quê? Ligeiramente, vou fazer aqui, ó, ligeiramente maior. Se ela for do mesmo tamanho, ela não entra. Tem que ser o quê? Ligeiramente maior, tem que ter uma liberdade rotacional para poder entrar. Então não tem fricção entre metal e metal. Por isso é que a gente entra com a broca sem girar no guia de perfuração, tá certo? Você entra com a broca no guia de perfuração, posiciona ela no osso, e aí você aciona, vai e volta, e a irrigação acontece. Então, quanto a superaquecimento na técnica de cirurgia guiada, nós não temos, desde que você respeite, então, brocas novas e o protocolo de perfuração, que para a técnica a mão livre é a mesma coisa. Se você usar broca velha e fritar o osso que eu falo é o seguinte, é isso aqui, ó. Você ir para a perfuração e ficar insistindo, né? Perfura e fica com a broca lá. A irrigação não entra lá na broca onde ela está perfurando o osso, tá certo? Então, se a gente brincar assim, mito e verdade, eu acho que é mito. Tá? Eu acho, não tenho certeza. Estou falando isso porque eu uso isso diariamente. Eu nunca perdi um implante por superaquecimento. Eu posso perder por outros motivos, tá? Mas não porque eu utilizei a técnica de cirurgia guiada. Então, a irrigação ela é suficiente. Apesar que agora a gente vai ter o quê? Existem novos kits chegando, tá? Que vão chegar ao mercado ainda, mas que já foram desenvolvidos, eliminando o quê?
essa guia de perfuração. Então a broca vai vir direto num corpo mais largo, na extensão dela, que vai se encaixar nessa anilha metálica, tá certo? Tem um lado bom, que você elimina um guia de perfuração, e tem um lado ruim, que pode o quê? Levar a movimentação do guia, tá certo? Tem os dois lados, né? Eu acho que sempre que a gente tem uma evolução na técnica, ela vem para melhorar. Só que no início a gente tem alguns problemas que a gente precisa estar corrigindo, tá certo? Pacientes com muito osso, essa é uma pergunta recorrente, tá? Mas eu vou responder porque como é em respeito a quem me mandou ontem. Pacientes com muito osso, se eu utilizo cirurgia guiada, eu sempre utilizo cirurgia guiada em 95% dos casos. Eu só não utilizo quando eu não consigo estabilizar o meu implante, tá certo? Esses pacientes com muito osso são os pacientes mais fáceis de você errar posicionamento, tá? Quanto mais osso o paciente tem, mais fácil é de você errar o posicionamento tridimensional, tá certo? Por quê? Primeiro, qualidade óssea. Segundo, você tem um espaço muito amplo, né? Você tem um campo de visão muito amplo e muitas vezes você se perde nessa relação espacial. E você fala, poxa vida, mas aqui eu tinha tanto osso, eu tinha gengiva e ficou a desejar o posicionamento tridimensional. E muitas vezes fica mesmo, por quê? Porque a gente entra mais relaxado para esse tipo de cirurgia, tá certo? E uma pergunta também, que foi o que me motivou a colocar o caso que eu vou apresentar para vocês agora, que é o seguinte: implantes em regiões de difícil acesso, você consegue usar cirurgia guiada? Essa é uma das grandes indicações da cirurgia guiada, tá certo? Por quê? Regiões de difícil acesso, o nome já diz, o que é difícil você conseguir visualizar? Posicionamento do implante, né? Onde é que eu vou fazer a perfuração? A gente não pode mais colocar implante onde dá para colocar implante, como a gente fazia no passado. Nós temos que colocar o implante na melhor posição. E se você tem a técnica disponível para isso, você tem que pelo menos conhecê-la, tá certo? Isso é que me motivou. Essa pergunta que me fizeram ontem é que me motivou a eu colocar esse caso hoje, que vai ser um caso de um segundo molar inferior, tá certo? Eu coloquei um implante com cirurgia guiada, extração de dente, colocação de implante, foi feito um implante Straumann, tá certo? Volto a dizer, eu não ganho nada de empresa nenhuma, o que eu mostro aqui é o que eu uso, tá certo? E o que eu acredito nesses 32 anos de profissão ser o melhor, tá certo? Por isso vocês podem ficar muito tranquilos quanto a isso. Aqui, o que eu mostro para vocês é o que eu uso no meu dia a dia, é o que eu uso na boca dos meus pacientes. E volto a dizer, a minha filosofia é que nós temos que oferecer o melhor para o nosso paciente, tá certo? Ofereçam o melhor que vocês têm para o seu paciente, porque vocês vão estar o quê? Fazendo primeiro, fazendo o que é correto, né? Tá sendo honesto com você e com o seu paciente, tá certo? Vai obter os melhores resultados e, consequentemente, você vai ter um posicionamento de mercado. Quando a gente se posiciona dentro do mercado, né, é difícil, tá? É muito difícil a gente se posicionar, porque muitas vezes a gente acaba se corrompendo. Se corrompe por empresa, se corrompe por dinheiro, se corrompe por uma sequência de fatores, tá certo? E nessas horas, nessa hora mesmo de quarentena, que tem muita gente em casa, eu acho que é hora da gente rever essas coisas, esses pontos todos, né? Olha, eu estou tratando meu paciente com respeito, eu estou entregando o melhor para ele. Será que o meu paciente precisa disso? Né? Hoje até teve um post bem interessante, o Irata, todo mundo deve conhecer o Ronaldo Irata, ele é um amigo meu, tem parente aqui em Jandaia, na minha cidade, inclusive. Ele fez um post que ele foi muito feliz, né? Para quem tiver tempo aí, depois dá uma olhada lá, tá? Mas é um post, uma copy bem bacana, mostrando, né, será que os nossos pacientes necessitam daquilo que a odontologia está oferecendo, né? Tanto recurso estético, tanta coisa, tanto laminado, tanto isso, tanto aquilo. E é isso que eu falo, né? É essa tecla que eu bato, né? O paciente que te procura para fazer um implante, ele necessita de um implante. Ele não faz um implante por estética, ele necessita. Por que ele necessita? Porque ele perdeu um dente, ou ele perdeu todos os dentes, ele precisa ser reabilitado. E o professor Branimark, né, que desenvolveu toda a óssea integração,
Poxa, nós temos que voltar nisso aí. E tentar o quê? Entregar para o nosso paciente o melhor com mais simplicidade e com mais segurança. Tá certo? Então, essa pergunta, implantes em regiões de difícil acesso, eu consigo utilizar a cirurgia guiada? Sempre eu consigo utilizar a cirurgia guiada. Sempre. Eu falo que hoje a indicação de cirurgia guiada é uma limitação para o uso dela, mas não impede o uso dela, que seria o quê? A abertura bucal do seu paciente. Então, o nosso paciente tem que ter pelo menos o quê? 40 milímetros de abertura bucal, né? Para que a gente possa utilizar o quê? A técnica, porque nós temos um guia cirúrgico e nós temos as peças, né? Os guias de perfuração e as brocas que são maiores. Dependendo do kit, ou dependendo da marca comercial do kit que vocês utilizam, a gente consegue utilizar em pacientes que têm abertura menor do que 30, tá? Do que 30 milímetros, tranquilamente. Mas para quem for começar, abertura bucal de 40 milímetros. Você consegue trabalhar até em área de segundo molar. Esse caso agora que eu vou mostrar a vocês, essa paciente ela tinha um pouquinho menos de 40 milímetros. Eu utilizei a técnica da Straumann, tá certo? E existem alguns segredos para que a gente possa instalar, possa colocar as chaves nessa região de difícil acesso. Porque vocês imaginam, eu quero que vocês comecem a pensar agora, imagine assim, você extrair o dente, segundo molar inferior, hein? Segundo molar inferior, lá atrás. Tirar o dente, fazer a perfuração com o quê? Com o posicionamento tridimensional correto, tá certo? Nessa região. Segundo, o que nós temos aqui que ninguém pode nem pensar em chegar perto dele? Alveolar inferior. O nervo alveolar inferior é uma estrutura a mais nobre. Por quê? Porque ela não se repara, né? Se você tocar nela. Então, você imagina o nível de estresse numa cirurgia dessa se for a mão livre, tá certo? Então, nessas situações, a cirurgia guiada ela casa perfeitamente com a nossa necessidade de ter segurança, de você ter um posicionamento tridimensional adequado, de não chegar nem perto do alveolar inferior, né? E sempre que eu trabalho com cirurgia guiada, eu posso chegar, eu respeito sempre, eu tenho uma margem de segurança nos meus planejamentos, tá? Eu falei já a vocês, ou a quem me segue, né? Aliás, quem tá começando a nos assistir, né, nesses dias, todos os dias eu tenho um vídeo novo no Instagram ou no Facebook. Comenta lá, curte, se estiver gostando, dá um alô. Se tiver dúvida, manda pergunta lá, tá? Mas todos os dias sai um videozinho de pelo menos 3 minutos no Instagram e no Facebook, tá certo? Sobre cirurgia guiada e quais são os benefícios, né? Mostrando casos, né? Dando dicas, mostrando insights. Então, quem quiser é só seguir a gente lá aqui no Instagram, né? E lá no Facebook, tá joia? Então, um caso desse, de segundo molar, quer dizer, a gente consegue uma região de difícil acesso, colocação de implantes com tranquilidade, né? Por quê? Porque essa decisão, esse planejamento foi feito o quê? Antes de eu executar. Qual é o risco aqui que eu tenho numa cirurgia como essa? É de eu extrair o dente e eu não conseguir o quê? E que esse guia se adapte aos dentes remanescentes. Olha disso, então aí já não é para mim a técnica e tal. Não. Mas se você fizer o protocolo de aquisição de imagem, respeitar esse protocolo, esse guia sempre se assenta, a não ser que a impressora ou a central de planejamento não tenha uma impressora adequada. Então aí você vai ter problema, tá joia? Eu vou pedir licença para vocês aqui, eu vou inverter a imagem aqui para que a gente possa então começar a mostrar o caso para vocês. Vamos lá, olha aqui. Tá? Antes eu estava virando o celular, mas hoje eu não vou virar não, acho que eu vou só apagar a luz aqui para ver se melhora a imagem. Tá? Volto a dizer, estamos voltando a trabalhar, né? Então estou aqui na clínica. Então, ó, esse é um caso que eu vou mostrar para vocês hoje, ó. Esse segundo molar, essa paciente chegou com fratura, né, na vestibular desse segundo molar, tá certo? Então, olha só o que eu quero mostrar a vocês. Primeira coisa, olha essa situação. Alveolar inferior, né? Região de difícil acesso por ser
segundo molar, como é que eu vou fazer, né? Você imagina aí, poxa vida, como é que eu vou fazer o ponto de ataque num caso como esse? Principalmente num caso assim, ó, que é de extração e colocação. Aí, Edilson, e se for num caso que o dente já está cicatrizado, o alvéolo já está cicatrizado, beleza, pode fazer a mão livre? Pode. Mas qual é a sequência? Você vai ter o quê? É tentativa e acerto. Então você entra com a broca de 2, vamos dizer. Sistema de trauma que eu usei, broca esférica, broca de 2. E aí você faz broca de 2 e vem o quê? Com indicador de direção. Aí você vai avaliar, bom, essa direção aqui eu preciso inclinar um pouco para... Quer dizer, você consegue instalar o implante? Consegue. Com possibilidade de você ter problema de posicionamento, né? De ter o quê? Intercorrência depois. Quem é protesista sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes indica para o implantodontista, quando a pessoa não faz o implante, ele indica lá para o implantodontista, aí quando ele recebe esse implante de volta, e quando ele vai moldar esse paciente, ele fala, puta que pariu, caramba, e agora? Como é que eu vou resolver isso aqui? Por quê? Porque o implante não ficou na posição tridimensional adequada. Adequada, eu estou falando, eu não estou falando na posição tridimensional correta. Por quê? Porque muitas vezes a gente utilizou a técnica convencional, e numa região como essa, de segundo molar, gente, ó, pode ser o melhor cirurgião que for, tá certo? A possibilidade de ter problema nesse posicionamento é enorme, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, a fratura, então, ó, o paciente chegou com essa condição, e aqui você precisa diagnosticar, né? Primeiro, se essa fratura está a nível ósseo, se ela está supraóssea, se você pode reaproveitar esse dente ou não. Aqui foi diagnosticada, a fratura estava infraóssea. Então, como é que eu conduzo? O paciente chegou com uma panorâmica e a gente faz o protocolo de fotografia. Olha aqui, deixa eu só chegar para trás aqui o celular um pouquinho para ver as duas imagens, né? Olha lá, tá? A fratura e aqui mais em detalhes, ok? Aí, beleza, ótimo. Olha aí a fraturinha do dente, aqui eu já consigo avaliar, ó, tá vendo? Olha lá que estava infraósseo, tá vendo? Né? Clinicamente está falando aí para vocês. Aí eu fiz um provisorinho ali com bisacrílica mesmo, tá certo? Né? E aí eu vou partir o quê? Eu vou oferecer ao paciente, eu comunico, né? A gente discute o planejamento, olha, aqui esse dente está perdido, a situação nós precisamos o quê? Remover o dente, temos dois caminhos, ou a gente remove, espera cicatrizar e depois vai para o implante, ou a gente remove e já faz o implante biomaterial, que é o que eu faço hoje, tá, gente? Todos os meus casos, eu sempre faço. A minha opção particular é distração e colocação de implantes no mesmo momento, tá? Aí com preenchimento de biomaterial e enxerto de tecido conjuntivo, tá certo? Quando necessário. Então, depende muito dessa região, do fenótipo gengival, do biotipo gengival, tá certo? É um conjunto de fatores que a gente avalia. Aí eu mostro para o meu paciente, olha, aqui nós podemos fazer a técnica de instalação de implantes, que é a base do seu tratamento, por mão livre, a técnica convencional, eu mostro para ela num slide, né? E mostro as duas imagens para ela. Olha, nós temos essa técnica aqui e nós temos essa outra técnica. Nós temos a técnica convencional, que eu vou tirar o seu dente e vou fazer a perfuração à mão livre. Essa é a técnica. Eu sou muito bom nessa técnica, eu faço isso, tal, ótimo, beleza. E eu tenho essa técnica aqui que chama-se cirurgia guiada, em que eu vou empregar o quê? Vou empregar tecnologia, né? Vamos fazer o escaneamento da sua boca, ou vamos fazer uma moldagem para obter um STL. Eu explico a técnica para o paciente. Expliquei a técnica para ele, ó, em 100% dos casos o paciente opta por fazer essa, tá? Aí muitas vezes as pessoas têm dúvida assim, mas Edilson, essa técnica aqui, talvez eu não, será que eu vou conseguir pagar? Essa é a primeira pergunta que eles, pergunta não, é a primeira coisa, assim, a exclamação que eles fazem, puta, é fantástica essa técnica aí. Nossa, é dentro de um software, dentro do computador, né? Vem um guia impresso, nossa. Tá, mas isso deve ser muito caro, será que eu vou conseguir pagar? Eu falo, olha, qual é a diferença de preço que você tem entre uma e outra? É o seguinte, ó. Nessa técnica convencional, você vai pagar X reais no implante.
Nessa técnica de cirurgia guiada, você vai pagar X reais e mais R$200 de um guia. Tá? Então, eu não cobro o dobro do meu paciente, como lá no início eu fazia. O que eu cobro a mais do meu paciente é somente o que? O guia. Então, 100% dos pacientes optam por essa técnica. Tá certo? Então, aqui, o que eu preciso para esse paciente? Eu preciso, então, do DICOM, de uma tomografia, e o DICOM aqui precisa ser com arcos afastados. A tomografia precisa ser feita com arcos afastados, tá certo? Não pode ser o paciente em oclusão, correto? E eu preciso de um STL, né? De um escaneamento que pode ser feito intraoralmente, o scanner intraoral, se você tem um scanner na sua clínica, ou você faz a técnica da moldagem, se você não tem um scanner, que é a mesma, nós temos a mesma precisão, tá certo? O que é que eu posso falar para vocês? Que muitas vezes o dentista pensa assim, mas o scanner, nós não vamos ter problema. Tem problema também, se você não respeitar o protocolo de escaneamento da marca comercial do scanner que você tem, e não respeitar a velocidade, não respeitar limite, tem um conjunto de fatores, você vai ter imprecisão também. Edilson, então quer dizer que eu preciso ter um scanner intraoral? Não precisa ter. Você pode fazer o quê? Para obter o STL que eu necessito, uma moldagem do seu paciente, obter um modelo, e o laboratório de prótese vai fazer o quê? O escaneamento desse modelo para você e vai nos enviar o STL. E você vai encaminhar esse STL juntamente com o DICOM para a central de planejamento, tá certo? O que é importante? Deixa eu voltar só esse slide aqui. É você escolher o quê? A moldeira adequada e o material adequado. Moldeira adequada é o que? É o tamanho adequado, tá certo? Você tem que ter uma moldeira que vai acomodar o que? O material de moldagem, tá certo? Você tem o que? Espessura de material de moldagem. Segundo, o material de moldagem precisa ser pelo menos um silicone de adição, tá? Eu falo que o material de eleição é o silicone de adição. Por quê? Porque é o melhor material de moldagem, né? A gente tem o poliéster também, mas o silicone de adição tem que ser. Pode ser de condensação? Não. Por quê? Porque não tem estabilidade. Você vai mandar isso para um laboratório, entendeu? Tem um tempo de vazamento. Um outro conselho que a gente, uma outra orientação que a gente dá é o seguinte: silicone de adição e respeitar o quê? A técnica de compressão, para que você faça a técnica de moldagem correta para não ter o quê? Bolhas e não ter o quê? Rasgamento nesse molde. Principalmente o quê? Na região que você vai operar e de 4 a 6 dentes depois, tá certo? Isso é muito importante. Segundo, qual é a outra imagem que a gente precisa? Precisa do DICOM da tomografia. E DICOM o quê? Com arcos afastados, ó. Tá vendo? Não pode ser o paciente em oclusão. Por que não pode ser o paciente em oclusão, Edilson? Porque senão, se você for fazer o seu planejamento ou a central, você não consegue fazer a fusão das duas imagens. Porque como é que é feito isso? Você importa o DICOM, faz a segmentação dessas imagens dentro do software de planejamento, e depois você importa o STL, vai marcar alguns pontos em algumas superfícies oclusais, e o próprio software vai fazer essa fusão e ele vai te falar o quão está adequado ou não, tá certo? Então, tomografia sempre com arcos afastados, não esqueçam disso. Então, eu falei a vocês, para que a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência, a gente precisa respeitar o protocolo de aquisição de imagens, tá certo? Vamos lá. Olha aí a imagem, então, da região que a gente vai operar, olha aqui, né? Fratura, onde é que estava a fratura, a nível abaixo do osso. Olha aqui, canal mandibular, né? Nervo alveolar inferior. Então, a gente consegue o quê? A gente consegue com a tomografia todas essas informações. Coloquem na cabeça o seguinte: tomografia é a imagem óssea do seu paciente. O STL é a imagem clínica, aonde nós vamos posicionar um implante com a melhor emergência. E o STL é muito importante, presta atenção nisso. O STL é muito importante porque ele é a reprodução clínica da onde o guia cirúrgico vai se assentar. O guia cirúrgico é gerado no software e vai ser impresso numa impressora 3D, e ele vai vir e vai se assentar aonde? Sobre a superfície oclusal e incisal desses dentes na boca. Então, se você não tiver um STL perfeito, o que vai acontecer? O seu guia não se adapta. E aí, num caso desse aqui, que vocês vão ver,
de extração e colocação que você não consegue provar o seu guia, a maior problema que você pode ter é você tirar o dente, a hora que você for instalar o guia para a colocação do implante, esse guia não se assenta, ele não se adapta na boca do paciente. Aí você fala, poxa, mas a técnica de cirurgia guiada não presta, não vale nada. Não é que não presta, é que você não respeitou o protocolo de preparo, tá certo? Aí o STL, né, que é a imagem clínica, então vai o DICOM e o STL, e eu encaminho, no meu caso aqui, eu encaminho para uma central de planejamento, que é o que eu recomendo vocês a fazerem, tá certo? Eu não ganho nada de central de planejamento nenhuma, eu só acho que não vale a pena o cirurgião dentista fazer o seu planejamento, tá certo? Olha aqui, então a central faz lá o planejamento, aqui no caso o planejamento de um implante trauma. Eu falei para vocês que eu respeito, eu tenho como protocolo respeitar 2 milímetros de distância, né, para o nervo, tá certo? Como margem de segurança. Então a central de planejamento me encaminha essas imagens, né? Olha aqui, a imagem da emergência, ó, né? Dessa prótese, eu posso fazer uma prótese parafusada, uma prótese cimentada, que é um outro detalhe. Ah, que tipo de prótese que você acha? Ô Pedro, ó o Pedrão Duarte aí, beleza? Como é que tá a Smart Solution, meu irmão? Então nós temos aqui, olha, a emergência da prótese, se é uma prótese parafusada ou cimentada. Nos meus casos aqui, quando eu utilizo cirurgia guiada em implantes trauma, eu utilizo o quê? Eu faço prótese sempre parafusada, ok? Só um minuto. Tira o meu carro para mim. Não, eu vou com o teu carro. Tá, Aqui. ok. O pessoal, desculpa, é que eu estou na clínica aqui, o pessoal está indo embora e estão me deixando aqui, eu só falei para tirarem meu carro. Então aqui, ó, independe se é uma prótese parafusada ou cimentada, eu falei a vocês que prótese trauma eu costumo fazer sempre parafusada, tá certo? Eu prefiro, é uma preferência minha, tá joia? Por causa da reversibilidade que a gente consegue. Isso a gente pode até num outro dia discutir sobre isso. Olha aqui, então, ó, essa imagem roxa aqui, ó, é a imagem do DICOM, vamos dizer assim, a imagem óssea. Olha aqui o canal do nervo alveolar. E essa imagem azul é a imagem do STL. As duas imagens, a roxa e a azul, tem que bater perfeitamente. Quando você respeita o protocolo de aquisição de imagens, né, você faz o quê? Você respeitando, você tem o quê? Você aumenta a precisão da sua cirurgia. E a técnica de cirurgia guiada me dá quanto de precisão, Edilson? Você trabalha de 2 a 4 graus de precisão. Olha só o que eu estou falando para vocês. Então, recapitulando, área de difícil acesso, segundo molar inferior, altamente o quê? Vamos dizer assim, nós temos aqui o alveolar inferior que está passando aqui embaixo, né? Então, a gente tem o quê? Tem altos riscos. Será que vale a pena? Olha aqui uma outra imagem, a tomografia sobreposta, olha aqui, ó. Olha essa imagem que bonita, ó. Aqui o cor-de-rosa do alveolar, o azul, ó, do escaneamento, tá certo? E essa branca a imagem óssea do DICOM. Então uma sobrepõe a outra aqui e precisa o quê? Respeitar isso. Quando você respeita esse protocolo de preparo, você vai ter precisão na técnica, tá certo? Olha aqui o implante posicionado, é isso aqui que eu falo. Então a central de planejamento te manda um filminho, você consegue verificar, olha só a posição desse implante. Olha, eu sei que aqui no implante trauma, eu tenho que fazer uma perfuração, se eu deixar aqui na cortical, esse implante vai desviar um pouco, né? Então, tudo isso, todas essas decisões você toma antes do procedimento cirúrgico, com esse nível de visualização, né? E quando você vai para a técnica convencional, você vai na tua sensibilidade, tá certo? Então, muitas vezes você vem com a broca aqui, olha, na técnica convencional eu estou falando agora. Você vem, vamos dizer, perfurar aqui nessa cortical, e aí você começa o quê? Muitas vezes a broca desvia um pouquinho. Então, é nisso que eu falo que a gente acaba aumentando os nossos riscos sem necessidade, tá certo? Olha aí, uma imagem sobreposta à outra. Feita então a aprovação, né? Eu aprovei a central. Olha, a central, você pode produzir o guia. A central vai me produzir o guia e vai me encaminhar o guia cirúrgico. Ele é feito então numa impressora 3D
Existem várias marcas comerciais de impressora, tá, gente? Existem impressoras que são melhores, tem impressoras que são mais simples, e a conversa de todo mundo é uma só, tá? Eu só falo, não, para fazer o guia pode ser qualquer impressora, é mentira, tá certo? Eu já vi centrais de planejamento fazendo impressão de guia em impressora filamentar, né? Para quem entende de impressão sabe do que eu estou falando, tá certo? Não pode. Então, quanto maior a precisão da impressora, melhor é a precisão da nossa cirurgia, pô. Por isso que é importante você ter um bom relacionamento com a sua central de planejamento, tá certo? Volto a dizer, eu trabalho com 3 centrais aqui no Brasil, tá certo? E precisa ter uma relação comercial muito boa, tem que te atender muito bem, mas tem que ter equipamento bom, tá certo? Na hora de você escolher, leve em consideração todos esses fatores que eu estou falando a vocês, tá joia? Olha aí, então o guia, esse guia, ó, ele vem então, o que é importante num guia cirúrgico? Ó, essas janelas de inspeção, ó. Então, janelas de inspeção perto do espaço onde eu vou trabalhar e mesmo afastado. Eu sempre prefiro trabalhar com um guia mais extenso, pegando de um lado ao outro, porque ele fica o quê? Mais estável, tá certo? Ele fica mais fiel. Isso é o que a minha prática clínica me mostra diariamente, tá certo? Tem gente que trabalha com guia curto, tem que falar assim, eu trabalho só com guia em 2 dentes. É uma possibilidade, tá certo? Agora, o risco que você vai ter, eu acho que é muito grande, não vale a pena. Então, quanto maior, e tem outra corrente que fala assim, mas quanto maior é a possibilidade de você ter imprecisão. Só que isso era quando a gente preparava o nosso guia utilizando uma placa oclusal, tá certo? Hoje é diferente, hoje nós temos impressoras 3D aí que são fantásticas, né? Existem as impressoras da Stratasys que são, pelo amor de Deus, né? Vamos dizer, seria o meu sonho de consumo, que eu sou dentista, senão eu sempre falo para o pessoal da Central de Planejamento, hoje somente 5% dos dentistas estão usando, tá, pessoal? Quando eu falo para vocês que é um espetáculo, que é a hora de você entrar, para você se posicionar dentro do mercado, e eu falo isso também para os meus amigos das Centrais de Planejamento, tá? Olha, pode ficar tranquilo que o mercado vai crescer muito, tá? Então, aqui no guia, a gente tem essas janelas de inspeção. Então, eu volto a dizer, eu prefiro um guia mais extenso e eu vou avaliar a adaptação desse guia, esse assentamento do guia, através dessas janelas de inspeção. Janelas de inspeção, gente, são aberturas que existem para que a gente verifique se ele está se assentando corretamente ou não, tá certo? Aqui, eu faço sempre isso. Quando eu não tinha o scanner, nessa época que eu ainda não tinha o scanner, tá? A cirurgia que foi feita em 2017, se não me engano, faz 3 anos. Então eu provava sempre o guia, quando eu recebia, no modelo que foi feito o escaneamento. Isso me dava um conforto, me dava uma segurança, mas isso não quer dizer o quê? Que nós vamos ter precisão. Por quê? Porque muitas vezes a técnica de moldagem que eu executei pode ter sido distorcida, tá certo? Quando você utiliza aqui uma central também que tenha, vamos dizer assim, uma alta curva de aprendizado, ela já vai te informar, olha, o STL aqui não está casando direito com o DICOM, é melhor você não fazer. E aí se o dentista insiste, não, pode fazer, aí você chama a responsabilidade, tá certo? Mas não adianta você provar o guia aqui, tá certo? Eu já tive problemas, eu tenho dentistas que me indicam, né? E eles muitas vezes fazem a técnica da moldagem. A gente muitas vezes tem um modelo distorcido que dá problema na hora do assentamento. Aí aqui eu fiz a extração, tá certo? Extração tranquila, olha aí. Segundo molar, região de segundo molar aqui, aqui ó, região de segundo molar, né? Aí o pessoal fala, olha, eu venho com o guia e vou checar esse assentamento, ó, primeiro aqui, tá? A janela de inspeção ao lado, não adianta eu ter o assentamento correto nessa janela de inspeção aqui e aqui do lado oposto não está bem assentado. Por quê? Porque daí eu vou ter um desvio angular muito grande na inserção do meu implante. Então essas janelas de inspeção aqui, ó, precisam ser checadas, por isso que elas são abertas lá do lado onde vai ser trabalhado e aqui, ó, nas outras regiões, para que eu possa ver se esse assentamento está correto. Porque isso é que me garante que eu vou ter o quê? A precisão naquela posição que foi feito o quê? O planejamento lá no software.
né? Então eu preciso o quê? Respeitar sempre isso aí, certo? Checar as janelas de inspeção. E aí, ó, aqui a gente tem algumas dicas, tá certo? Então, olha lá, segundo molar, dê uma olhada, ó. A posição da cabeça do contra-ângulo, muitas vezes, fica limitado. Eu recomendo o quê? Quando nessa região de segundo molar, você usar aqui, tem uma borracha que é uma abertura, que mantém a oclusão do paciente. Ou você ter um controle muito grande para o paciente não fechar, tá certo? Se você for usar um sistema que não tem um stop, aqui no caso da Straumann ele tem um stop, você não tem risco de lesar o nervo, tá certo? Então olha lá, eu coloco, ó, e vou, ó, lentamente, ó, tá certo? Vou, olha lá, ó, eu vou lentamente na perfuração, tá certo? Eu não tenho pressa. Aí eu faço a sequência de perfuração. O sistema Straumann, ele é bem engessado, tá? Vocês precisam entender muito bem, porque tem toda uma codificação de cores, tem tamanho de brocas, e você precisa ter um checklist impresso ali do seu lado para que você não se perca, tá joia? Aí você faz toda essa sequência de perfuração, fez a sequência de perfuração, aí você vai instalar um implante. Então olha só, olha lá, a gente tem espaço tranquilamente, olha lá. Eu trabalho com a mão e o dedo para não o quê? Para não movimentar esse guia de maneira alguma. Aí implante instalado, né? Eu fiz aí o preenchimento aqui, eu não mostrei a vocês, mas antes eu faço a técnica de perfuração, removo o guia, preencho com biomaterial e depois eu coloco o implante por último, tá? Implante Straumann, coloquei aí um implante, um cicatrizador, e aí ele vai o que agora? Ele vai ficar no período de cicatrização, depende muito o que? Da superfície do implante que vocês vão utilizar. Então aqui como era, como ficou no dia da cirurgia, e aí após 30 dias ele retorna com essa condição, eu vou moldar, né, o paciente, olha lá, essa condição, eu moldo o paciente, tá certo? Volto a dizer que na época não tinha scanner, moldo o paciente, recebo do laboratório a prótese, e aí o caso finalizado, olha só, né? Então olha aqui, ó, a gente com aquela margem de segurança do nervo, tá certo? Isso aqui é uma radiografia periapical, a gente não tem a precisão aqui, mas tranquilamente, sem parestesia, sem risco algum, tá certo? Deixa eu só acender a luz aqui, para que a gente possa. Então, gente, o que eu falo a vocês é você ter esse nível de segurança, esse nível de previsibilidade, né? Porque, vamos falar aqui, ó, desse posicionamento tridimensional aqui, só aqui na periapical, ó. Nesse sentido mesiodistal, tá certo? Então, para você posicionar um implante assim, você consegue posicionar, lógico que consegue a mão livre, mas, vamos dizer assim, a sequência de procedimento que você vai ter, os processos todos de checagem que você tem que ter durante o procedimento cirúrgico, porque você entra com a broca de 2, põe indicador de direção, vai medir a profundidade, quer dizer, é uma sequência de possibilidades de erro, né? Por quê? Porque você tem que estar atento a todas essas inclinações, mesiodistal, vestíbulo lingual, cérvico-apical, né? Então, isso é tudo difícil, tá certo? Tranquilo? Deixa eu voltar a imagem aqui para mim, para a gente já ir para a parte final da nossa live, né? Então, gente, a resposta, eu sempre tenho feito assim, né? Sempre as dúvidas que o pessoal me manda, eu tento fazer uma colocação na live do outro dia. Só lembrando que desde o início serão 30 lives no total, todos os dias falando sobre cirurgia guiada, tá certo? A semana passada eu estava falando às 17 horas, porque estava todo mundo parado. Essa semana eu voltei a trabalhar e alguns estados do Brasil estão voltando, então eu passei a fazer elas às 18 horas, tá certo? Além disso, tem um vasto material aí, tanto no meu Instagram quanto no Facebook, e a partir de amanhã a gente tem um canal no Telegram, tá certo? Quem quiser vai ter aqui na minha bio a partir de amanhã para se cadastrar. Então a gente vai ter vários áudios lá e imagens de
de cirurgia, né? Com insights sobre cirurgia guiada, né? Cada dia uma sacada, uma situação que você pode fazer para começar na cirurgia guiada, ou respondendo dúvida, ou dando, né, algum tipo de solução, tá joia? Deixa eu dar uma passada aqui para ver se alguém tem algum tipo de pergunta. Vamos lá, vamos começar aqui, tá joia? Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que a gente pode ver. Vamos lá, se tem algum tipo de pergunta. Não, bom que o pessoal agora não pergunta muito, né? Se alguém quiser entrar também ao vivo aí, é só pedir aqui que eu adiciono e pode fazer a pergunta que quiser, tá joia? Bom, pessoal, então o intuito de hoje foi mostrar para vocês o quê? Justamente, né, que ontem me fizeram a pergunta se eu conseguiria, então, usar cirurgia guiada em casos de difícil acesso. Um caso como esse, segundo molar inferior que eu mostrei hoje aqui para vocês, o acesso é super, super difícil, tá certo? Ah, existe risco? Risco grande. Por quê? Primeiro, risco de lesão no nervo alveolar, tá certo? Segundo, risco de posicionamento tridimensional incorreto ou inadequado, que vai interferir no quê? No teu resultado protético, que vai interferir aonde? Vai interferir lá, vamos dizer, na longevidade do seu implante, tá certo? Outra coisa que é importante, sempre que você vai indicar implante, é você o quê? Diagnosticar corretamente, né? O diagnóstico correto é que importa pra gente, tá certo? Porque não adianta você indicar implante para o seu paciente e você não ter feito o diagnóstico correto. Por quê? Primeiro, quando eu falo de diagnóstico correto, é o seguinte, por que o paciente perdeu esse dente? Esse é um caso de fratura. Essa pessoa fraturou porque ela estava comendo, mordeu um pedaço de osso, mas ela poderia ter fraturado por problema oclusal. Se você instala um implante num paciente que tem problema oclusal, não vai resolver. Ele acaba perdendo o implante também, assim como perdeu o dente, tá certo? Então, a tecnologia está aí para ser usada, né? Volto a falar, esse post que eu vi hoje aí do Hirata foi fantástico, né? A colocação que ele fez foi brilhante. Alguém se dá uma olhada lá no Instagram do Hirata, que é justamente isso, para a gente repensar. O que é que nós estamos promovendo com os nossos pacientes? O que nós estamos entregando para os nossos pacientes, né? Será que a gente está numa corrida aí por laminados de todos os jeitos, procedimentos estéticos da mais alta complexidade, e nós estamos o que? Negligenciando aquilo que o paciente realmente necessita, né? E o que é que o nosso paciente necessita? O nosso paciente necessita de carinho, de atenção, de respeito e de um atendimento correto. Então, você entregar o melhor em tecnologia para o seu paciente é o mínimo que você tem que fazer, né? Que é nesse intuito que eu tenho postado aí sobre cirurgia guiada, tá? Tranquilo? Amanhã, então, nos vemos a partir das 18 horas, sempre, tá certo? Com mais uma live sobre cirurgia guiada, abordando alguns aspectos que são importantes, tanto para nossa segurança, quanto para a segurança do nosso paciente, né? Quanto para que você possa melhorar a tua previsibilidade, você ter melhores resultados protéticos e principalmente, olha, chegou uma pergunta aqui, ó. Não sei se vai dar tempo de eu responder, que a live cai em 50 segundos, mas eu vou, no caso em que necessite fazer uma osteotomia para regularizar o rebordo, como eu faria esse planejamento virtual sabendo que os parâmetros de remoção desse osso são mais visuais durante essa fase? O Wander Godoy, obrigado da pergunta, querido. Ontem a live foi exatamente sobre isso, eu mostrei um caso, mas eu vou estar te respondendo, tá joia? Porque a live vai se encerrar